E neste Jornal do Domingo é meu convidado o antigo Presidente da República, Dr. Jorge Carlos Fonseca. Muito boa noite, Sr. Presidente. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu gostaria de começar por este ponto. Há bocado estivemos aqui a falar no Jornal da Noite sobre a reforma do Código Penal. Eu fui lá dentro cumprimentá-lo e vi que o senhor estava muito atento em relação à notícia que nós estávamos a passar, onde foi detectado um erro que tem a ver com a prescrição de crimes de corrupção ativa, etc. Como é que o senhor está a analisar este imbróglio judicial? Olha, eu como não estou, digamos... Estou a pedir a opinião de um professor da área de Direito. Sim, eu fui o autor material do Código Penal e do Código de Processo Penal. Conheço bem a história do Código e das sucessivas reformas de que ela tem sido objeto, nem sempre no bom sentido, do meu ponto de vista. Para explicar daquilo que sei, evidentemente não sou parlamentar, não trabalhei no projeto desta última reforma de 2021, o que lhe posso dizer é o seguinte: o Código, na sua origem, isto é, o projeto que eu entreguei ao Governo em 1999, mesmo depois da sua apreciação por uma comissão de acompanhamento que foi indicada pelo Governo, posteriormente, estabelecia prazos de prescrição, que normalmente os prazos de prescrição são, em princípio, mais elevados ou menos elevados, consoante a gravidade maior ou menor dos crimes. Isso para o cidadão comum perceber, não é? Isto é, normalmente, no projeto vinha um prazo de prescrição de 15 anos para crimes graves puníveis com pena superior a 10 anos, a prescrição de 10 anos para crimes puníveis com pena inferior a 10 anos, mas superior a X anos, não lembro de cor. Depois um prazo de prescrição de 5 anos para crimes menos graves e 2 anos para, digamos, os crimes puníveis com pena de prisão ou de multa. Portanto, tem essa escala. Portanto, não existia no projeto um número que foi introduzido nas reformas posteriores, nomeadamente que suponho eu em 2015, que está no centro da polémica, que é um artigo que vem dizer, por remissão, de que os prazos máximos, no caso continua a ser 15 anos, aplicam-se a crimes puníveis nos artigos X e artigo Y, e que abrangiam... portanto, isto não existia no projeto, porque eu achei que era desnecessário, na altura. E que abrangiam crimes como a corrupção passiva, corrupção ativa, participação ilícita em negócios. E porquê é que se meteu esse preceito? Porque se não fosse incluído, como esses crimes têm penas de prisão previstas que não são as penas mais elevadas, superior a 10 anos, aplicava-se a regra normal. Isto é, para a prescrição de 10 anos, ou normalmente de 10 anos, não é? No caso. Portanto, foi introduzido esse dispositivo, que continuou, suponho eu, com as novas reformas. E eu, por acaso, hoje tomei conhecimento, tive a curiosidade de ir ver, e reparei uma coisa, que o texto deste número 6, elaborado pela equipa que procedeu materialmente a esta última revisão, dizia que se aplicava por remissão este prazo de prescrição mais elevado para os artigos 372b a 370. Portanto, surge um 373b, que é uma técnica nova de quando se introduz um crime novo, em vez de se alterar a numeração do Código Penal, põe-se o A, B, C, D, para se manter, digamos, a numeração originária. Este 372b é um crime de infidelidade, o que quer dizer que quem preparou esta revisão, essa equipa, entendeu que aquela regra de se aplicar os prazos de prescrição mais elevados, 15 anos, se devia também aplicar ao novo crime, que é o crime de infidelidade, e que tinha uma numeração 372b a 370. Entretanto, reparo que no percurso destas revisões, o artigo de infidelidade, que era 372b, passa a ser 375b. Portanto, houve uma rearrumação da numeração do Código, passou de 372b a 375b. E então, parece-me, evidentemente não posso pôr a mão por nada, apenas muito poucas coisas, o crime de infidelidade passou de 372 para 375. E como a remissão
era de infidelidade para a frente, portanto, 72 a 170, passou a 65B, o número passou a dizer de 305B a 370, deixando de fora o 373 e o 374, os crimes de corrupção ativa e passiva. Parece-me isso sugerir claramente um lapso material. Isto é, quem fez a reverificação da remissão da tipologia dos crimes a que estavam sujeitos a um prazo de prescrição mais elevado, partiram do tipo de infidelidade, que era 372 e que se dizia era 372 a 370. E passou a ser, então, 375 a 70, ficando fora os outros casos. Portanto, esse é, digamos, o historial. Mas eu insisto que o projeto não tinha sequer o correspondente a este número 6 não existia. Porque, no meu entendimento, os prazos de prescrição previstos eram suficientes, mais do que suficientes, para que num sistema de justiça que funcione normalmente não haja impunidade injustificada. Isso é a minha opinião. Eu já ouvi que a alteração a este Código do Processo Penal e este Código Penal poderá influenciar julgamentos de casos mediáticos que vão acontecer nos próximos tempos aqui no país. Qual é a sua leitura? Não sei, porque eu não estou com os processos, mas não me parece isso que tenha razão de ser. E vou-te tentar explicar porquê. Muito rapidamente, porque tenho aqui muitas questões para o cidadão normal que me está a ouvir a poder perceber, não é? Isto é, os prazos de prescrição no Código, como lhe disse, são prazos escalonados. E neste caso, mesmo que não houvesse, digamos, este lapso material ou gralha, como se tem dito, e permanecesse como norma a regra que está em virtude da gralha, se tivesse sido aprovada, eu não creio que se esteja a fazer, eu creio que está a fazer uma tempestade num copo d'água. Porquê? Quer dizer, o normal num Estado de Direito democrático, numa democracia, é que os processos qualquer que eles sejam resolvidos em prazos razoáveis. Isso é uma exigência propriamente constitucional. Porque, para além dos prazos, repara, para as pessoas perceberem bem, para além dos 15 ou 10 anos, o Código Penal de Cabo Verde também fez umas alterações com as quais estou totalmente em desacordo, porque, do ponto de vista político-criminal, para mim são insustentáveis, é que, atualmente, em Cabo Verde, basta a notificação do arguido, a notificação da acusação, para não falar da notificação de pronúncia, para se interromper o prazo da prescrição. Isto é, com um desses factos, o prazo de 15 ou de 10 deixa de contar e passa a contar de novo. Portanto, são mais 10 anos ou mais 15 anos. Para além disso, pode haver casos de suspensão. É claro que há um limite. Isto é, o processo prescreve quando o limite total de tempo por que passou esse processo atinge o limite dos 15 ou dos 10 acrescido de metade. Isto é, acrescido de mais 7,5 ou de mais 5. Portanto, não conseguir resolver um processo qualquer em Cabo Verde, quer dizer, e levá-lo a julgamento em 22 anos e meio ou em 15 anos, quer dizer, isto quer dizer que o sistema funciona mal. Portanto, do meu ponto de vista, o problema em Cabo Verde é que eu tenho dito desde que fiz o estudo sobre o Estado da Justiça há 22 anos. É de que temos que alterar o sistema de justiça, a administração de justiça, de forma que haja a responsabilização do sistema no seu todo. Não é aceitável que processos entrem nos tribunais, estejam parados, sem qualquer intervenção processual, 2, 3, 5, 10 anos. Porque, repare, nós podemos prorrogar sistematicamente esses prazos. Em vez de 15, 20, em vez de 10, 15, em vez de 5, 10. E se continuar um sistema de não responsabilização, de prescrições sem fundamentação, pode haver prescrições fundamentadas, sem fundamentação, o problema nunca se resolve. Continuamos com esta bola de neve. Portanto, o problema, para mim, está em alterações radicais no sistema de administração de justiça, que foram recomendadas desde o ano 2000 pela equipa que eu dirigi de reformas sobre o estudo sobre o Estado da Justiça e que responsabiliza o sistema no seu todo. Isto é, não pode haver, e que implica uma inspeção rigorosa e autónoma e que evita que os processos haja prescrições monstruosas
como elas são chamadas. Muito bem. Nós estamos a conversar num momento complicado para o mundo, com uma guerra que está a acontecer no centro da Europa e que tem repercussões a nível internacional, e num país vulnerável como Cabo Verde, as repercussões são muito maiores. Esta guerra era inevitável, perdão. Olha, eu diria que, obviamente, que era evitável se não fosse desencadeada. Isto é, esta é uma guerra, e eu tenho que ser muito claro do ponto de vista dos factos e objetivamente, era evitável porquê? Porque se trata de uma invasão de um Estado soberano a um outro Estado soberano, independente, e é uma invasão que não tem nenhuma justificação. Por exemplo, as Nações Unidas falharam quando sabiam que a Rússia ia invadir a Ucrânia, falharam em organizar uma reunião ao mais alto nível para resolver esse problema. Sempre se pode especular que se podia prevenir, se podia conversar, se podia dialogar. Mas não podemos afastar-nos e esconder um facto concreto, objetivo. Há uma invasão de um país ao outro e não existe nenhuma causa de justificação do facto ou de exclusão de ilicitude. As agressões a Estados soberanos são ilícitas, só deixam de ser se houver uma causa de justificação. Uma legítima defesa, por exemplo. Mas não se trata, obviamente, de um caso de legítima defesa ou de uma causa de justificação. Portanto, nós temos que partir sempre deste dado. Há um invasor e há um invadido. E a invasão viola claramente a Carta das Nações Unidas e todas as regras e princípios do direito internacional. Mas Moscovo diz que, por exemplo, os acordos de Minsk foram violados. E que a NATO fez com que isso acontecesse. Repare, uma coisa eu separo duas coisas. As justificações que a Federação Russa, as razões que dão, sentir-se segura as suas fronteiras, o facto de a NATO alargar-se até países, a Polónia, a países... Bom, e hoje em dia pode ir a Finlândia e a Suécia, estendiu-se a várias outras repúblicas que resultaram da desagregação da União Soviética. Mas repare, nós não estamos no tempo da chamada doutrina da soberania limitada. Isto é, qualquer país tem a opção de escolher as suas alianças e os seus pactos. E, portanto, não pode haver uma invasão que se pretenda justificar por isso. Só se houver sinais claros, ameaça de uma agressão. E não há nenhum sinal de agressão da Ucrânia em relação à Rússia. Este é o facto concreto que nós temos. Agora, repara, até por um exemplo mais simples para um cidadão cabo-verdiano normal. Vamos imaginar, é pura imaginação, que Cabo Verde, que um país vizinho de Cabo Verde, não interessa o nome, que se sente insatisfeito, incomodado, porque Cabo Verde está com uma parceria especial com a União Europeia, está a aproximar-se muito da União Europeia, entende que é uma aproximação que não é mais adequada, que nós estamos a fazer exercícios militares com a NATO. Eu ia lhe perguntar se Cabo Verde não... Nós temos um acordo com o SOFA, imagine isso, este caso. E o país sente-se inseguro, sente-se incomodado e decide invadir-nos. Evidentemente, qualquer cidadão cabo-verdiano, espero que sem dúvida nenhum, mesmo daqueles que neste momento, digamos, apoiam a invasão mais ou menos diretamente ou dissimuladamente, qualquer um de nós estaria na primeira linha para a defesa da soberania e integridade de Cabo Verde e não valiam argumentos de que nós... Porque as opções são nossas. Aquelas opções são da Ucrânia, da Polónia, da Moldávia, da Finlândia ou da Suécia. E, portanto, mesmo que um país que seja fronteira não revele agrado, sente-se incomodado, só pode agir se houver inícios de execução ou iminência de execução de qualquer ato que ponha em causa, digamos, a segurança das suas fronteiras ou a sua integridade territorial. Portanto, quer dizer, tudo o que se possa dizer agora de intervenção das Nações Unidas, mediações, diálogo, é evidente, não há ninguém que não queira a paz e o diálogo. Mas a paz tem que ter um sentido, um pressuposto. Quer dizer, de que há um invasor e há um país invadido. E, portanto, não há qualquer posição de equilíbrio ou neutralidade, tem que ter uma base moral, não pode haver naturalidade e moral de tratar por igual o que invade e a pessoa... Já que colocou Cabo Verde neste exemplo que deu, como é que o senhor olha para a possibilidade de Cabo Verde fazer parte da NATO?
que não é uma pretensão, digamos assim, que já foi abordada ao governo. Sim, mas eu pessoalmente não creio que... E temos uma fronteira com a União Europeia, fazemos parte de exercícios militares com... Não creio que é uma questão que deva estar na agenda e na ordem do dia. O que nós devemos fazer, quer dizer, nós temos um acordo de parceria especial com a União Europeia, o que eu tenho dito, mesmo disse quando era Presidente da República, e em todos os diálogos que eu tive a nível dos responsáveis europeus, fiz 2 visitas oficiais à União Europeia, estando com o Presidente da Comissão, o Presidente do Conselho, o Presidente do Parlamento, por 2 vezes, e discuti a questão da parceria especial, nomeadamente o problema do acordo da vertente da mobilidade com a União Europeia, mesmo a questão, digamos, um objetivo de livre circulação com a União Europeia, discuti isso com o anterior Presidente da Comissão, com o Presidente do Parlamento. Acredito que esta é uma viabilidade da livre circulação da União Europeia? Eu creio que é um objetivo que nós devemos sonhar, entre aspas. Não é fácil, sobretudo num contexto em que estamos, digamos, em que tudo tem a ver com direitos humanos, com mobilidade, com circulação, com refugiados, com migrantes, se traduzem em dossiês que não obtêm, digamos, um consenso fácil, nomeadamente no mundo, nomeadamente no seio da União Europeia. Mas temos trabalhado e conseguimos alguns avanços, nomeadamente o recente acordo de facilitação de vistos. Isto é, conseguimos algumas conquistas, alguns avanços. É um caminho que não é fácil, mas eu creio que com determinação, criatividade e empenho da nossa diplomacia podemos lá chegar. Mas, para isso, nós temos que ter parcerias claras, temos que ter opções claras. Isso para relacionar ainda com a questão da guerra na Ucrânia. Isto é, Cabo Verde optou por uma democracia. É um país de afirmação das liberdades. Temos a parceria com a União Europeia. Queremos aprofundá-la com vários outros pilares, economia azul, investimento, pescas, mobilidade, segurança. Mas, do meu ponto de vista, nós devemos pretender aprofundar essa parceria, chegar o mais longe possível nessa parceria, com um único limite, do meu ponto de vista, que é o limite da pertença. Isto é, eu parto do princípio, nós somos ilhas atlânticas, mas somos ilhas africanas, somos um país africano e, portanto, a parceria com a União Europeia deve ter esse limite, que é o limite da pertença. Mas, sobretudo na perspectiva do pós-guerra, na minha perspectiva, na minha ideia, não há certezas, mas eu penso que depois desta guerra, quando ela terminar, não se sabe como, e quando, não se sabe, vai ser muito importante, muito mais relevante do que hoje, para as novas parcerias, para as novas alianças, a afirmação dos valores e dos princípios. E digo que me parece que Cabo Verde não deve ter receios ou vergonha ou excessiva prudência de se afirmar como um país democrático, a favor das liberdades e que defende as posições alinhadas com respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas e os princípios do direito internacional. Daí que me pareça, é uma afirmação talvez um pouco ousada, que me parece que a posição de Cabo Verde, seja dos órgãos de soberania, seja dos partidos políticos, seja dos mídias, seja da sociedade civil, uma posição demasiado tímida, prudente e não consentânea com, digamos, as opções de vida coletiva e individual, porque definitivamente nós nos batemos e continuamos a bater, porque esta é a marca que nós devemos ter, é a referência que nós devemos ter. É um país de liberdade, um país de democracia. E pós-guerra isso vai ser importante, porque as alianças e as parcerias, a rearrumação dos diferentes espaços políticos vai-se fazer tendo em conta esse tipo de afinidades, de valores e de princípios. Já que fala de afinidades, valores, e há bocado falava também da livre circulação na União Europeia, em relação à CEPELP, a sua presidência, esteve na presidência de Cabo Verde nos últimos 2 anos. 3 anos. 3 anos. 2 mais 1. Não, estou a dizer em relação à presidência da comunidade dos países de língua portuguesa, em que Cabo Verde teve como bandeira a livre circulação. Mas eu, há coisa de 2 semanas atrás, em Luanda, eu ouvi hoje a
Confederação dos Empresários da CPLP, a criticar o acordo de livre circulação, que este acordo não está a servir para nada, e punha o dedo na ferida em relação às relações que Portugal tem com os países dos PALOP. Por exemplo, o empresário português tem muito mais facilidade em vir para um país como Cabo Verde e o empresário cabo-verdiano tem dificuldades em ir para um país como Portugal. Onde está o acordo de livre circulação? Não, o acordo, quer dizer, eu percebo esse tipo de críticas, até as compreendo. E levando em conta que a economia também, é o pilar... Eu fui um severo crítico da CPLP, antes de ser Presidente da República, em vários críticos, conferências, e eu lembro de sempre defender esta ideia de que nenhum cidadão cabo-verdiano, guineense, brasileiro, angolano, moçambicano, entre outros, se sentiria membro de uma comunidade se não pudesse, ao menos, circular livremente no espaço comunitário. Foi sempre a minha posição. Sem livre circulação, a comunidade não será nunca uma comunidade de povos ou de cidadãos. Será uma comunidade de Estados, de um espaço de cooperação intergovernamental. Mas, evidentemente, que nós, quando dizemos não tem feito muito pouco ou não tem feito nada, digamos, é uma crítica hiperbólica para se poder fazer mais, naturalmente. Porque muita coisa tem sido feita no percurso da CPLP, ao nível de intercâmbio de profissionais de imprensa. Estou a falar concretamente em relação a esta questão. A cooperação empresarial. Também se tem feito alguma coisa, mas não se tem feito o suficiente. Agora, este acordo foi um acordo possível, é um acordo de geometria variável, como expliquei na altura, e, portanto, isto deveria exigir, depois da sua ratificação e da sua entrada em vigor, um esforço determinado, talvez mais forte, de cada um dos Estados-membros das suas diplomacias para concretizar esse acordo-quadro em acordos concretos. E, sobretudo, para levar que nós temos acordos bilaterais. Por exemplo, nós temos com São Tomé, com Angola, com Guiné-Bissau, com Angola, com Moçambique. Nós temos que, por exemplo, temos que forçar, em termos diplomáticos, um acordo com o Brasil ou com Portugal. Na medida em que Portugal o possa fazer, pode ser pela via dos acordos de livre residência. Que o atual governo, o anterior, mas que sou mesmo a batuta do Partido Socialista, estava claramente empenhado nisso. Seja o governo, seja o Presidente da República. Mas é preciso que a liderança da CPLP e a liderança de cada um dos países da CPLP, digamos, trabalhem no sentido de concretizar... Uma pressão diplomática. E concretizar esse tipo de acordo. E, sobretudo, tem que fazer o seguinte, é que fazer a pedagogia junto de cada das sociedades civis de cada dos nossos países para que aquilo que é possível avançar, para que se avance. Por exemplo, acordos que têm a ver com livre autorização de residência com Portugal. Portugal está aberto a isso. O que é que se espera para que se concretize um acordo com Portugal desse ponto de vista? Que se avance com o Brasil. E, portanto, mais do que as queixas, a lamúria, as críticas, todos temos de trabalhar mais e de forma articulada, empenhada, sob a batuta das diplomacias, para que o acordo de livre circulação se concretize. Porque sem isso não há verdadeiramente uma comunidade dos países de língua portuguesa, como, por exemplo, se viu também nesta guerra o facto de, porque sei, não tenho acompanhado, depois de deixar de ser Presidente, o noticiário diariamente, como acompanhava antes, mas suponho que, por exemplo, a CPLP como tal praticamente se manteve em silêncio em relação a este acontecimento, que é um acontecimento mundial pelos seus impactos que está a ter na Ucrânia, na segurança da Europa e no mundo inteiro, inclusivamente num país pequeno como Cabo Verde. Porque somos pequenos, somos apenas... Bom, agora parece que dizem que somos 1,5 milhão. Parece que crescemos um bocadinho com a diáspora, não é? Mas fazemos parte da humanidade. E, portanto, temos que participar das posições e decisões da comunidade internacional. E quando falo de Cabo Verde, também falo da África. A nossa África não pode continuar a ser um mero receptáculo de decisões e posições tomadas fora dela e para a assunção das quais a África também não participa. E, portanto, tem que mudar, para usar um palavrão em moda, tem que mudar de paradigma, de atitude e também tem que ter mudanças internas muito profundas para que possa vir a ser um bloco
possa competir em posição de igualdade com os outros grandes blocos, União Europeia, América, China, e os blocos que iremos ter, talvez com a nova formatação, pós-guerra da Ucrânia. O senhor foi Presidente da República num momento crítico de Cabo Verde. Apanhou a Covid toda, apanhou o pico da Covid, a crise económica que apareceu com a Covid. Temos uma crise agravada com a situação na Ucrânia, uma dívida pública que está a atingir valores estratosféricos, cuja recomendação é uma reforma do Estado, privatização, etc. Eu queria tocar neste ponto, em relação às privatizações aqui em Cabo Verde. Nós, recentemente, o Governo anunciou a concessão dos aeroportos à francesa Vinci. O seu sucessor promulgou o diploma, mas deixou uma ressalva que ele preferia que fosse feito um concurso direto em vez da adjudicação, à Vinci. Como é que olhou para este processo? Olha, em empresas importantes como a Cabo Verde, como por exemplo a ASA, é a justificação também que o Governo dá. É melhor escolhermos um parceiro ou é melhor irmos a concurso? Qual das duas soluções? Eu, sobre este assunto, vou dizer duas coisas. A primeira é que não tem elementos, como deve imaginar, elementos concretos para que possa fazer uma avaliação com o mínimo de rigor, que não seja fantasista ou que seja demasiado ousada. Imagino que se fosse Presidente da República, num caso desses, através do diálogo com o Governo, das informações que o Governo me daria, das informações que eu obteria do Governo, seja do Primeiro-Ministro, seja neste caso também do Vice-Primeiro-Ministro, eu estaria mais habilitado a ter uma posição mais sustentável sobre este tipo de sobre este dossiê. Mas sempre também com a ideia, mesmo que fosse ainda Presidente da República, sempre com a ideia de que o Presidente da República no nosso sistema de governo tem um papel muito relevante, muito importante de garantir o regular funcionamento das instituições democráticas, garantir a promoção e defesa da Constituição da República, promover valores da democracia, da cultura da liberdade e da Constituição, e, inclusivamente, exercer o que se diz a magistratura de influência política e moral sobre o conjunto dos poderes sobre a sociedade e procurando influenciar o sentido da governação. Mas não pode, o Presidente da República não pode governar, não pode interferir na governação e as opções de governação são do Governo e não são opções do Presidente da República. Pode dialogar, pode opinar, pode sugerir, pode pedir informações, mas naturalmente... E como é que o Presidente Jorge Carlos Fonseca queria agir perante este caso? Como lhe disse, dialogava, informava-me e opinava junto do Governo. Como fiz em vários outros dossiês muito complicados, porque tive estatutos de largos cargos políticos, de sofas, outros casos de grandes dossiês económicos, faria isso. Agora, seria muito ousado da minha parte fazer agora uma avaliação se acho bem, se acho mal, se deve ser por ajuste direto, se deve ser por concurso. E a segunda nota é esta. Eu, como cidadão cabo-verdiano, já o fazia como presidente, mas como cidadão, eu parto sempre de um princípio, de uma presunção. Eu parto da presunção de que o Governo, ao optar por esse ajuste direto, ponderou, avaliou os interesses do Estado de Cabo Verde, alternativas que possuía e até vermos, do que eu tenho ouvido das posições do Governo, que esta seria uma solução que não vai contra os interesses de Cabo Verde e que traz vantagens para a economia e para o Estado de Cabo Verde. É presunção. As presunções são ilidíveis, não é? A maioria delas. Mas eu tenho que partir sempre da presunção de que as instituições da República do meu país são pessoas de bem e, portanto, presumo que terão ponderado todas as vantagens e as desvantagens desse tipo de solução. Evidentemente que eu já assisti como cidadão e como Presidente da República também partir da presunção e da presunção e depois ter uma outra reserva ou dúvidas da forma como, digamos, os dossiês foram levados a cabo e foram executados. Muito bem, a nossa conversa já vai longa, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação à lei do álcool. Vamos entrar na época dos festivais. Esta lei vai ficar na gaveta ou
como observador e como alguém que fez toda a pressão política e social para que esta lei fosse aprovada, como é que o senhor está a ver a implementação? Olha, eu como lhe disse, não ando a acompanhar a par e passo os acontecimentos de vida nacional. Estive uns dias fora, estou a procurar estabilizar, digamos, a minha vida pós-Presidente da República, nomeadamente aguardar que tenha um escritório de trabalho que, aliás, é que o Estado é obrigado para os antigos presidentes, mas ainda não tenho escritório. Portanto, estou numa fase em que trabalho provisoriamente num escritório de advogados, de que sou também membro do gabinete de advogados e jurisconsultos. Mas o que sei é que a lei de algo que foi aprovada foi a lei possível, não era uma lei nem perfeita, nem talvez é desejável, mas era a lei possível. Conseguiu obter, digamos, apoio, a simpatia de largas faixas da população. Mas está a ser implementada? Suponho que um estudo feito, uma sondagem feita, perto de 98% dos cabo-verdianos apoiam a lei e também apoiavam a minha iniciativa Menos Álcool, Mais Vida. O que eu sei é que, por um lado, a iniciativa, bom, já não é minha, porque era uma iniciativa presidencial, deixei de ser Presidente da República. Mas sei que o diretor executivo desse projeto, o Dr. Manuel Faustino, e outras pessoas ligadas ao projeto, mantêm esse projeto e, pelo que sei, estão na fase de criação de uma fundação. Uma fundação, creio que até com o mesmo nome, Menos Álcool, Mais Vida. E, portanto, essa fundação irá trabalhar com as igrejas, com os Ministérios da Educação, da Saúde, com a Presidência da República, com associações, com fundações, com ativistas, no sentido de ajudar a tornar efetiva a aplicação da lei do álcool. Porque é uma lei fundamental, creio eu, porque é um fenómeno que traz consequências terríveis para o nosso tecido social, económico e sobretudo para a nossa juventude. Muito bem, eu ficava aqui mais tempo a conversar consigo, mas o relógio não perdoa. Eu pedi-lhe que trouxesse um livro para nos ajudar a lê-lo, Arménio Vieira, Safras de um Triste Outono. Em breves palavras, como é que nos descrevia este Arménio Vieira? É um livro de poesia. Eu escolhi este livro porque é a última obra de Arménio Vieira, Prémio Camões, e seguramente um dos maiores poetas e escritores de sempre de Cabo Verde. E este livro, que é uma obra que criou com perto de 400 ou mais de 400 páginas, foi trabalhado. Quer dizer, o Arménio Vieira nunca me disse isso, mas eu que o conheço bem e sou o privilégio de ser amigo dele, é uma espécie, é quase um legado poético que ele deixa. Ainda que ele esteja vivo e bem vivo, espero que viva por longos anos, continua a escrever a um ritmo impressionante. E no telemóvel? E no telemóvel. Basta-lhe dizer que eu diariamente, ele manda-me para conhecer, até para eu dar opinião, diariamente, por exemplo, hoje, ele tem-me mandado uns 4 ou 5 poemas, pelo menos. E faz isso diariamente. Quer dizer que ele está a escrever num ritmo frenético. Mas esta obra, quer dizer, é uma espécie de, se fosse necessário, uma espécie de maturação estético-literária de um grande escritor, de um grande estilista da língua portuguesa. Felizmente é nosso, é cabo-verdiano. E é Prémio Camões. Mas é Prémio Camões. E repare, infelizmente digo eu, é um autor, talvez por seu feitio, ali discreto, ali na Sofia, a obra dele e o autor deviam ser muito mais estudados e divulgados nas universidades, nas escolas secundárias, porque nós andamos a estudar e bem, e divulgar António Herrero Gonçalves, Baltazar Lopes de Silva, Cristina Fortes e tantos outros autores, e bem, e pouco se estuda e divulga, digamos, um representante daquilo que é o ápice da contemporaneidade literária do país. Porque ele eu vou lhe dizer mais, porque Arménio Vieira é um grande poeta em qualquer parte do mundo. Seria um grande poeta na Alemanha, tem uma poesia, na Ucrânia, assim, na Rússia, não é? no Senegal, na África do Sul. É um grande poeta e este livro podia ser uma boa base para quem quer conhecer, digamos, a universalidade da poesia de Arménio,
a profundidade da sua estética e a singularidade da sua poesia. Muito bem. Safras de um triste outono, Armando Vieira, é a sugestão do professor Jorge Carlos Fonseca. Obrigado por ter vindo ao Jornal de Domingo. Olha, eu permitia-me... Rapidamente. 30 segundos. Hoje é o Dia Internacional da Família. Eu envio uma saudação a todas as famílias cabo-verdianas que estejam unidas, coesas e trabalhem para a promoção, no seio da família e fora dela, de valores e práticas positivas. Segunda nota rápida, já que falamos de livros, um apelo aos jovens que leiam, tenham amor aos livros, que estudem. Quanto mais se lê, mais se sabe. Quanto mais se sabe, mais autónomo e mais livres nós somos. E eu tento Pela liberdade, leitura e os livros. E nós tentamos fazer isso aqui no Jornal Domingo, por isso eu deixo como sugestão de leitura alguns dos livros. Um deles é este Código do Processo Penal e Código Penal, 2 livros técnicos na área jurídica para nos ajudar a entender as alterações introduzidas no Código Penal. Uma iniciativa do Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, em parceria com a Livraria Pedro Cardoso e a Fundação e Justiça, e coordenado por Simão Monteiro. Um outro livro dos TSV é Cabo Verde Airlines, Altos e Baixos, Reestruturações da Pandemia. É um trabalho de reportagem de Jorge Montesinhos, uma reportagem de fundo que mostra os números e põe os protagonistas a explicar as suas opções em relação a este negócio da Cabo Verde Airlines. E recordo que amanhã, como disse na abertura deste Jornal de Domingo, começa uma comissão parlamentar de inquérito à TACV. E a fechar, este Memórias de António Joaquim dos Santos, Toijak e O Paraíso Escondido. Ele escreveu este livro aos 87 anos. São as memórias de um cabo-verdiano pelo mundo fora. São 30 anos de imigração na Holanda que Toijak partilha connosco neste seu livro.